Olá, você já teve vontade de participar daquelas expedições que a gente vê na TV por lugares remotos do nosso planeta? Entrar na selva amazônica ou atravessar rios gelados e escalar montanhas no Alasca? Tem um paraibano que já fez isso e muito mais. E o programa de hoje mostra essas viagens, a maneira como se faz tudo com segurança e o recado de preservação ao meio ambiente deixado por aventureiros como o nosso convidado, o instrutor de esportes de aventura Edmilson Montenegro Fonseca, que já está aqui comigo e eu convido você também para essa conversa. O Câmera Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Edmilson também, seja muito bem-vindo, bom tê-lo aqui. Obrigado, boa tarde. Vamos lá. Você pratica esses esportes, né, de aventura profissionalmente desde 1996. Isso. O que é que te levou para esses esportes? O que é que te atraiu? Bom, antes de 96, voltar um pouquinho no tempo, voltar até 1988, quando me tornei escoteiro, aqui em João Pessoa. Criança ainda? Adolescente? Exatamente. Tinha 13 anos, me juntei aos escoteiros e eu conheci um lado da minha vida que eu não tinha noção que eu precisava, que é esse contato com a natureza. E as atividades ao ar livre que são oferecidas dentro do movimento escoteiro me levaram a buscar um lado mais profissional quando eu deixei de ser escoteiro. E aí, em 96, eu comecei a fazer essas atividades ao ar livre mais profissional, de uma forma mais profissional, como caminhada, com mochila nas costas, e escalada em rocha, e técnicas verticais, como rapel. Isso tudo se inclui como esporte de aventura? Como esporte de aventura, montanha, exatamente. Isso. Esporte de montanha, que a gente pode chamar de montanhismo, não tanto o alpinismo, se alguém quiser falar também pode chamar assim. A gente começou a fazer cursos, a levar pessoas para outras expedições mais longas, como Chapada Diamantina e Pedra da Boca, aqui na Paraíba, que são lugares fantásticos. E aí comecei a praticar e não parei mais. Fui descobrindo as necessidades de segurança, as necessidades de resgate, necessidades de primeiros socorros, e fui aos poucos me profissionalizando. Você transformou na sua profissão, de fato, né? Isso. Quando foi o estalo que você disse, eu quero viver disso, eu quero passar minha vida fazendo isso? Foi no começo, entre 96 e 97, eu tive a chance de fazer um intercâmbio pela UFPB, quando eu estudava letras e administração. Eu fui para morar na Inglaterra e entrei em contato com a Universidade de Leeds. Eles têm um curso de bacharelado em esportes ao ar livre, esportes de aventura. E eu vi como lá fora é feito de uma forma profissional. E aí foi quando esse botão foi ligado, digamos assim, né? Falar assim, eu tenho que me profissionalizar e eu quero realmente viver disso. Quem procura um serviço como o que você oferece, está tentando aprender o quê? Tem foco em aprender o quê? Hoje, o foco principal é a liderança, né? Então, essa organização a qual eu trabalho, que chama NOLS, que é a National Outdoor Leadership School. Americana? A Escola de Liderança ao Ar Livre, né? Escola Nacional de Liderança ao Ar Livre, ela trabalha com a formação de líderes. Não necessariamente só líderes para esportes, é liderança geral. Isso. Como é que esse esporte pode somar a alguém que quer ser líder? O esporte é, na verdade, o pano de fundo. Então, a partir do momento que eu levo 12 alunos e os coloco dentro de uma gestão de risco correta, os coloco em situação real, de atravessar um rio, chegar ao cume de uma montanha ou descer uma corredeira, uma série de fatores começam a acontecer e são motivos para a gente desenvolver trabalho em equipe, comunicação, tomada de decisão, gestão de tempo, gestão de risco. Tudo isso ele pode levar para a vida profissional, para a vida pessoal dele, como ele pode simplesmente esquecer e usar as habilidades esportivas que também a gente vai ensinar paralelo no curso. O curso, em média, tem 30 dias, em média também tem 12 alunos, 3 instrutores. Depende do esporte, depende da habilidade, depende da época do ano. Essa sua profissão já te levou para que países, para que regiões do mundo? Eu tive a chance de trabalhar em vários lugares dos Estados Unidos, incluindo o Alasca. Já trabalhei no Chile, em vários lugares também no Chile. A gente está vendo fotos da Amazônia, não é isso? E já trabalhei na Amazônia também. Esses foram os 3 principais lugares que eu trabalho. A escola tem 17 lugares, né? E você escolhe onde você quer trabalhar. Então eu dei preferência por esses 3 lugares, principalmente o Brasil, pela qualidade da natureza. É um curso novo para a gente, é um curso de canoagem. Esse rio, por exemplo, estava ameaçado, que é o Rio Juruena. O governo estava planejando 5 hidrelétricas e, graças a Deus, o governo... perigo ali, será?
Eu acho que Aí a sucuri. com essa situação, acho que eu tinha voltado para casa Essa é uma sucuri que a gente tava... dessa viagem. A gente viu essa sucuri jovem, pequena, perto do nosso acampamento. E essa é também no Rio de Juruena, que é a seção de resgate que a gente ensina antes dos alunos se tornarem independentes na expedição. São alguns riscos que aparecem, né? Eles aprendem Isso. Os riscos fazem parte de todo e qualquer esporte de aventura, né? O risco é inerente a essa atividade. Cabe a você saber gerir e saber ensinar os alunos como gerir, né? Então, por exemplo, aí uma descida de cachoeira, de corredeira, sem os equipamentos carregados na canoa, que é exatamente para praticar. E aí, fora da foto, tem todo um sistema de resgate já pronto, com cordas e com outra canoa, pronto para esses meninos descerem. A gestão de risco faz parte disso, a construção dessas habilidades para que ele chegue e fique realmente livre e capaz de fazer uma expedição sozinho no futuro. Quais são os perigos principais? A gente viu um animal ali, né? Viu a cobra, a gente vê a questão de se ir sem o equipamento de segurança correto. Uhum. O que é que pode gerar essa falta de orientação? A gente pode pensar pela ótica do seguinte: existem dois tipos de risco, né? Ou perigo. Perigo subjetivo e perigo objetivo. Subjetivo é ligado à pessoa, ao ser humano. E perigos objetivos são ligados ao meio ambiente. Esses a gente não controla. A gente não controla a queda de raio, a gente não controla a quantidade de insetos ou picada de abelha. No entanto, os perigos subjetivos relacionados à pessoa a gente tem como gerenciar, que é desidratação, qualidade na tomada de decisão, que tipo de comunicação você está tomando. Então a gente mostra os dois tipos de risco, como o risco acontece, como o acidente acontece, que não é um fato isolado, e ensina os alunos a gerenciar. Então existe uma cadeia completa de risco que a gente trata, desde a checagem do equipamento até que tipo de comunicação esse aluno está realizando entre eles, por exemplo. Como se programar, então, para uma expedição como essa? O que é que tem que estar atento? Existem vários aspectos, né? Para a gente que trabalha nessa ONG é muito mais fácil, porque a gente já tem uma estrutura toda montada. E a experiência de já ter ido aos lugares antecipadamente, muitas vezes, né? Mas para alguém que está começando, ele precisa pensar em uma série de fatores como o local, a época do ano, a logística que ele vai precisar, que tipo de alimentação, que tipo de combustível ele vai usar e principalmente as pessoas com que essa pessoa vai estar indo, né? O principal problema é o ser humano. Não vai ser o equipamento, nem vai ser uma sucuri que vai estar lá, ou a abelha, mas sim o ser humano é quem realmente é o maior problema ou o maior risco em qualquer expedição como essa. Por quê? Que situações podem acontecer, talvez a falta de união, de equipe? Isso, é o que a gente chama de comportamento de expedição para a gente. Que é, na verdade, a capacidade de você se colocar ou colocar as suas necessidades à frente da expedição. Então, ao invés de você pensar em si, troca essa ótica e pensa primeiro nas necessidades da tua expedição. E que isso é totalmente transferível para o ambiente de trabalho, por exemplo. Ao invés de eu pensar só em mim, eu vou pensar na minha equipe. Então, esse é o primeiro ponto que a gente bate para o sucesso de qualquer expedição. E existem vários relatos no mundo, nesse mundo de expedição, onde as pessoas têm patrocínio, têm a técnica, mas a partir do momento que se juntam 3, 4 pessoas, começa a ter atrito, eles não sabem lidar com esse atrito, não sabem lidar com as fases de desenvolvimento de grupo, que a gente também fala sobre isso. Então, realmente é a pessoa. A gente tem mais uma foto para dar uma olhada aí, para a gente comentar, não é isso? Aí é no Alasca. Esse dia foi um dia bastante especial. Foi um dia que eu vi essa jubarte, uma baleia jubarte subiu... Passou por perto. Na frente do meu caiaque, 50 metros de mim, subiu atrás de mim primeiro. E a foto é sua mesmo? Essa foto é minha. Você anda com a câmera ali pertinho? Na minha bolsa na frente. Aí eu tive a chance de fazer, ela subiu para respirar e desceu. E eu fiz a 50 metros do meu barco. Foi um dia fantástico esse dia. São paisagens também fantásticas, né, que você passa. Quem gosta desse tipo de esporte, imagino eu, que tem exatamente essa paixão, né, de estar em lugares diferentes, de se deparar com essas paisagens. A gente vai a lugares que ninguém vai, né? Essa é uma das principais, esse é o principal motivo para a escola escolher um lugar para ir, né? A qualidade da natureza. Então a gente dificilmente nessas 50 expedições que eu já trabalhei, eu acho que 5 ou 7 eu vi alguém, ou no começo ou só no final, nunca vi no meio. Então, a gente vai realmente onde tem a qualidade da natureza, onde muitas vezes, algumas dessas fotos aí que vocês viram, tem foto que nunca ninguém subiu a uma dessas montanhas, por exemplo, nós fomos os primeiros. Então, a qualidade da natureza realmente é muito importante e a questão como ela é preservada também, né? Então, a gente vai e respeita o que a gente usa a técnica de mínimo impacto. Existem alguns princípios que nós seguimos, como fazer fogueira, levar o próprio lixo, onde você vai fazer suas necessidades. Então,
tudo isso é pensado também. Não é só ir e voltar e como é que é essa gestão desse lixo, né, na verdade, por exemplo. Então, isso também a gente passa por nosso planejamento. O que é que pode dar errado caso a pessoa não siga as orientações? Existe uma infinidade de coisas que podem dar errado na expedição. E, para a gente parte do princípio de que só se trabalha nessa escola quem tem um curso de primeiros socorros em áreas remotas, é um nível abaixo do topo de paramedicina, por exemplo. Nós somos obrigados a fazer um curso de 80 horas e esse curso é renovado a cada 2 anos. E eu vi várias ocorrências diferentes. A principal é a desidratação, que é totalmente fácil de gerir. Mas já vi também apendicite, já vi ataque de animais, como abelha, por exemplo. Mas nunca algo muito sério, né? Desde 65 a gente tem realizado expedições em todos os lugares do mundo, né? E não tem nada muito sério. Houveram mortes, sim, num passado onde a gestão de risco era diferente, mas se você considerar que a gente tem por ano 200, até hoje, na verdade, quase 300 mil alunos, então é uma gestão de risco bem feita. Como lidar numa situação como essa que você falou da necessidade de uma cirurgia, no caso da apendicite, né? Os equipamentos de segurança são suficientes para se fazer contato com a cidade, para essa pessoa ser resgatada? Isso. Nós carregamos, né, nesse caso da apendicite, a gente tinha 2 rádios, nós tínhamos 2 rádios e um telefone satelital, né? Então, a partir daí você tem equipamento de comunicação. Além do equipamento de comunicação, a gente segue um protocolo para cada tipo de coisa. Nesse caso era apendicite. O nosso protocolo para apendicite, nesse caso aí, por exemplo, esse tipo de equipamento que está mostrando é o que a gente carregava. Para apendicite dor abdominal no quadrante inferior direito por 12 horas ininterruptas, para a gente é um princípio já de ficar de olho aberto e já fazer o resgate desse aluno. E foi o que aconteceu nesse aluno que eu evacuei, que eu realmente levei até o hospital no Chile. Foi um dor abdominal ininterrupta por 12 horas, a gente fez a remoção dele e foi um resgate aéreo, inclusive, com avião e tudo envolvido. E ele estava na sala de cirurgia com menos de 18 horas depois da descoberta, ele já estava sendo operado. As situações de resgate são diferentes, caso seja na floresta, na montanha, no gelo? Muda? Elas diferem de acordo com o lugar, de acordo com as necessidades e com a realidade do local também. Então, eu já fiz evacuação, já fiz resgate a pé, já fiz de carro, já fiz de avião, e já vi de helicóptero e já vi de barco. Essa que a gente está vendo é uma simulação, é isso? É um curso de resgate em montanha, preparando as pessoas para realmente tirar num ambiente vertical, que é um outro tipo de ambiente. Então, é um fator importante, né? Você tem que saber onde você está entrando, ter a capacidade de sair de lá sozinho e ter a capacidade de tirar os outros também, não é só você, né? Então, por isso que eu fiz esse curso de resgate em montanha. É necessário levar remédios também para, pelo menos, primeiros socorros? Nós temos um kit de primeiros socorros completo e nós temos um kit de medicamentos. Esse kit de medicamentos existe um médico da escola, na verdade uma série de médicos, são 3 médicos, e eles, na verdade, nos dizem o que fazer. A gente tem um protocolo médico que nós seguimos lá fora, de acordo com os sinais e sintomas. Existe pelo telefone satelital a gente faz a regulação médica, que é ligar e dizer, ó, eu tenho esses sinais, estou vendo esses sinais e estou vendo esses sintomas, o que é que vocês acham que pode ser? E a partir daí, essa medicação é dada ou não. Ok, Edmilson, vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos essa conversa. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo o instrutor de esportes de aventura, Edmilson Montenegro Fonseca, que já participou de expedições pela Amazônia, pelo Alasca e por outros lugares do planeta. Falar nessas expedições, a gente tem um vídeo aí do Edmilson, vamos dar uma assistida, umas imagens de uma dessas viagens dele, para a gente voltar comentando. Onde foi, Edmilson? Aí é no Utah, no estado de Utah. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É o canyon chamado Canyon Branco. É aquele mesmo canyon do filme 127 Horas, que o Aaron cortou o próprio braço, porque ficou preso. Eu estou, na verdade, a 50 quilômetros do ponto que ele ficou preso lá. Eu levei 12 alunos para esse canyon. Foram 5 dias de expedição. A gente cruzou o canyon em 5 dias. Foram mais ou menos 27 quilômetros de expedição. Foi uma expedição curta, mas um canyon muito, muito bonito. Essa época é uma época seca, por isso que a gente pode andar dentro do canyon. Se chover, a gente tem que sair muito antes, que isso aí corre água e água forte dentro desse canyon. Ele é largo, depois ele estreito, ó, ele tá ficando mais aberto. E tem uns momentos que ele fica estreito. Nesse momento começou a chover, a gente saiu. Tirei a expedição inteira. Eu era o líder dessa expedição. Eu lidero 12 alunos, 2 instrutores americanos. E tem que sair. Choveu, tem que sair. Vocês dormem ao longo dessa expedição, assim, É. onde chega, né? Identifica-se um lugar mais apropriado para colocar as barracas? Como é que é isso? Dependendo da experiência do instrutor, ele já sabe onde ele vai acampar, né? Dependendo da necessidade do grupo, tem que saber. Previamente já? Ele já... Às vezes sim. O normal é que você não saiba, na verdade. Você tem o mapa, tem uma rota mínima, onde aqui você é deixado aqui, o ônibus vai te buscar nesse ponto, e daí você escolhe de acordo com a necessidade dos alunos. As necessidades de aprendizado, né? Então, tá bom para acampar aqui, a gente precisa de que tipo de aula? Tem um rio, vamos ensinar a cruzar o rio, porque o rio está perto, então vamos acampar perto do rio. Então, tem todos esses fatores. Não é planejado cada dia. E também, como a gente não tem esse planejamento cada dia, a gente coloca no final do curso na mão deles, para que o aluno, como eu falei no primeiro bloco, desenvolva a capacidade de liderança, de tomada de decisão, de capacidade de se comunicar, tudo isso na realidade, tudo isso na verdade, com um mapa e bússola na mão e fazendo a expedição acontecer. Qual o retorno que você tem dessas pessoas que estão buscando esses ensinamentos ao final dessas expedições? Elas compreendem o que queriam compreender de fato? Compreendem. Muitas já vêm com esse conhecimento de que eles vão aprender isso, né? Alguns são enviados pelos pais, principalmente os cursos com os adolescentes de 15, 16 anos, mas os universitários eles já vêm sabendo, né, que eles vão aprender isso. Eles se surpreendem com a intensidade de como a expedição os ajuda a realmente desenvolver essas características de liderança. Porque eles vão, se for um curso de caminhada, como a gente mostrou aí, eles vão liderar todo dia 4 pessoas. Se for um curso de canoagem, eles vão liderar todo dia 17 pessoas, o que não é fácil nem para quem é o instrutor. Porque você está lidando, como eu falei, com perigos objetivos, com a realidade do meio ambiente e com os riscos humanos, né, os riscos subjetivos. Isso tudo faz parte da realidade da expedição. E a gente não cria não cria nenhum cenário, é tudo muito real. Então eles saem com essas características de líder bem desenvolvidas. Tem um perfil principal de quem procura fazer esse tipo de expedição? São mais estudantes de determinada área, por exemplo? Não. A escola tem um leque muito amplo, né? A gente tem esse curso do Canyon, por exemplo, eu trabalhei com alunas de 13 anos, que foi o grupo mais jovem que a gente já trabalhou. E a gente já teve aluno com mais de 60 anos, então não tem um perfil definido. O que tem, assim, cursos mais longos, de 85 dias, a gente tem uma tendência de receber universitários, pelo fato da escola ter uma parceria com a Universidade de Utah e oferecer créditos, então a gente tem mais universitários. A gente tem mais foto aí pra gente comentar isso? Vamos dar uma olhada. Aí foi no Alasca, no Prince William Sound. Essa água é real, não é Photoshop. Você falou Alasca, eu até estranhei. Tá bonito, um dia bonito de sol, tá bonito, ou bonito. é a foto enganando? Não, é a foto real. A gente estava perto de uma geleira e essa água é dessa cor pelo degelo. Aí foi perto da cachoeira e a gente fez essa foto. Você passou por tantos lugares. Fica a preferência por algum que você ache mais bonito, mais interessante? Não. Na verdade, se eu for escolher uma, vai ser injusto, né? A Amazônia, para mim, foi muito bacana ter conhecido e voltar lá todo ano. A Patagônia chilena, pela característica remota, de você passa 30 dias e não vê ninguém. O Alasca é um pouco diferente, você vê um pouquinho mais de pessoas, mas a qualidade da natureza é muito bacana. Aí é no Campo de Gelo Sul, no Chile.
Aí também a Patagônia... Patagônia chilena, não tinha ninguém durante 30 dias nessa área. Que temperaturas vocês pegam? Essa água estava -15. A Nossa. água. Então fora devia estar uns -5 se estivesse ventando forte. Tudo isso precisa ser planejado antecipadamente. Quando você falou no início do programa, saber em que estação do ano, né, vai ser feita essa expedição, porque senão acho que o perigo pode aumentar. Nós só temos um curso que é no inverno americano, que é um curso de 18 dias, que é para esqui e snowboard. As outras expedições são feitas ou no verão no hemisfério norte ou no verão no hemisfério sul, por uma questão óbvia de qualidade de tempo e de segurança. Uma expedição como essa que a gente viu agora, a foto lá no Chile, para a gente entender o que é que não pode faltar de equipamentos, o que é básico, assim. Na minha cabeça passa que você precisa de uma barraca ou de um saco de dormir, de alimentação, o que mais que não pode faltar? A gente separa em dois tipos de equipamento, o equipamento pessoal e o coletivo. Então, o coletivo, a escola tem tudo, né? Barraca, tudo com relação a equipamento de cozinha, caiaques, alguns tipos de camada protetora de chuva e tudo. E os alunos vêm com o básico, que são as camadas as roupas, né, as roupas técnicas para frio, as 3 camadas que a gente trabalha, a camada primeira perto da pele, que chama dry, a segunda para aquecer e a outra que é de chuva. E ele pode adicionar ou remover essas camadas. Aí tem a parte de baixo, que também são os diferentes tipos de calça, e os calçados são importantes. Essas são as três partes mais básicas. Aí vem pequenos acessórios, que a escola também oferece muitas vezes, mas a gente pensa no individual, que ele recebe uma lista antes, e o coletivo que a gente oferece completo. E a alimentação, o que é que se leva numa expedição que você vai passar 2 semanas, por exemplo, longe da cidade? Nós acreditamos lá na escola que a alimentação faz parte também desse currículo de liderança. Então, a gente divide os alunos em grupos, com 4 ou 5 pessoas. A alimentação é uma alimentação praticamente normal, que a gente tem aqui. Arroz, macarrão. A gente tem pouca carne, porque a carne realmente não dura muito tempo. Leva-se enlatados, imagina, ou não? A gente não leva enlatados, a gente leva outras fontes de proteína, muita castanha, muito amendoim, muito carboidrato, mas a gente acredita que eles têm que desenvolver esse lado. Até a questão da alimentação também passa pela liderança, pela tomada de decisão, e eles vão desenvolvendo. E muitos alunos também colocam como retorno, como feedback do curso, que foi a capacidade de desenvolver a própria capacidade de fazer a própria comida. Então, a alimentação é uma alimentação normal, não tem nada desidratado, nem nada fora do comum, né? Porque a gente acredita que eles podem, através também da alimentação, também do preparo da alimentação, desenvolver liderança. Agora, durante uma expedição grande, imagino eu, não se leva água para toda a expedição. É preciso buscar essa água novamente ao longo da expedição. Isso. E em todos os lugares, essa é uma condição básica para o curso acontecer. O único lugar dos 17 que a gente trabalha ao redor do mundo que não tem água é na Barra Califórnia, no México, onde a gente recebe o reabastecimento de água uma vez por semana. Então, todo aluno recebe 3 litros de água por dia e a cada 7 dias essa água é reabastecida ou por barco ou por carro. Mas sim, a gente tem que buscar água e a expedição só acontece depois de uma exploração prévia dos instrutores, sabendo que aquele lugar tem água e que tem condições de resgate, inclusive, para a expedição acontecer. Há situações do aluno querer desistir, não ser aquilo que ele imaginava, tá com medo de alguma situação, ou tá cansado mesmo? Existe sim. Nesses 6 anos, eu já tirei, se eu não me engano, 2 ou 3 alunos que realmente desistiram, não era para ele o que ele estava pensando. Tá, aí a gente tem que entrar como se fosse um resgate normal, só que com uma velocidade um pouquinho mais reduzida, porque não é uma emergência. Então, vai ser acionado um carro, ou um barco, ou um avião, ou um helicóptero para tirar esse aluno. Só que aí a diferença é que as despesas vão ser cobertas pelo aluno. Todo mundo que se envolve, assim, Edmilson, com esse tipo de esporte de aventura, eu conheço algumas pessoas também, batem muito na tecla da preservação do nosso planeta, né? De como estamos fazendo a coisa errada na maioria das vezes. Isso é um recado também que se passa com esse tipo de esporte? É um recado real que a gente passa para eles, né? Porque em todos os lugares que nós operamos, a gente consegue ver ao longo do tempo essa mudança climática acontecendo. Então, eles veem na realidade, a gente tem um currículo de meio ambiente, de educação ambiental que a gente explora profundamente. A gente também acredita na técnica de mínimo impacto, que são 7 princípios que a gente segue, como onde você vai fazer sua fogueira, como é que você vai gerenciar
os seus resíduos sólidos, até onde você vai colocar o lixo, que a gente não deixa lixo em canto nenhum. E eles saem também com essa visão, porque eles nunca tiveram esse contato com a natureza, né? Eles vêm com um déficit, que a gente chama de transtorno de déficit de natureza, muito grande. E Geralmente são pessoas da cidade grande, de grandes metrópoles. que sofrem desse transtorno, né? E a partir do momento que a gente os coloca por 30 dias em ambiente remoto, essa cabeça muda. Esse transtorno reduz. Então eles saem com a cabeça de que agora eu preciso de menos recursos. Para que eu preciso comprar um celular novo todo ano, por exemplo? Se eu posso usar o meu por um longo tempo, eu passei 30 dias sem usar o celular. Então, essas pequenas coisas também acontecem ao longo desses 30 dias com esses alunos. Essa mudança na forma de ver o meio ambiente. Você falou em 30 dias sem usar o celular, eu imaginei que é um esforço grande para muita gente. Porque não daria sinal ou porque é uma regra mesmo? Eles têm que aprender a se desapegar desse As aparelho? duas coisas. Primeiro que não tem sinal nenhum. Né? E a segunda coisa que a gente incentiva que os alunos entrem na expedição a 100%. E ninguém leve seu celular, sabe, música, nenhum recurso de música a gente permite. Então eles têm que entrar realmente e não se fechar com fone de ouvido num ambiente que é totalmente diferente do que eles estão. A gente tem mais vídeo aí, vamos dar uma assistida e para a gente comentar aqui. Mais um vídeo do Edmilson. Onde Aí esse, é na Edmilson? Patagônia, chilena. A gente acabou de chegar a um acampamento, eu arrastei o caiaque. A maré tá atrás do caiaque, aí também é lá. Há riscos de animais num rio, por exemplo, me passa pela cabeça? No rio, aqui na Amazônia, sim. Sim, existem riscos. A gente segue o protocolo para cobra, para onça, para jacaré-açu e para porco-cateto, principalmente. Há uma orientação inicial antes de ir a campo? Porque você me fala que há esse protocolo, Aham. eu fico imaginando que o aluno precisa já saber reagir caso uma onça apareça na frente dele. Isso, a gente não dá nenhum passo sem antes explicar esse protocolo, principalmente aqui na Amazônia. No caso da Patagônia, que é esse curso aí, os protocolos com relação ao animal realmente são animais na água, né? Que se tiver alguma baleia, a gente tem que sair de perto e ir para o raso para não perturbar a baleia. Ou leão marinho, para a gente não chegar tão perto do leão marinho. Mas na Amazônia realmente tem um pouquinho mais de protocolo, que é o protocolo de onça, cobra, jacaré-açu, porco-cateto, arraia também, arraia de água doce. Já houve casos de acidentes? Não, a gente nunca envolvendo teve. animal, não. A gente nunca teve nenhum caso aqui na Amazônia. Nós tivemos um caso que foi um caso mais sério no Alasca, onde um urso pardo atacou 4 dos nossos alunos, ninguém morreu, mas foi um ataque mais sério, inclusive saiu na mídia de forma bem ampla. E graças ao treinamento que foi dado antes, eles conseguiram estabilizar o menino atacado e o resgate foi feito pelo sistema de emergência do Alasca. E ninguém morreu. E como se espanta um urso? Eu estou imaginando essa situação aqui. Como é que você espanta um urso que está atacando alguém? Nesse curso aí, por exemplo, esse curso do Alasca, mesmo sendo esse é do Alasca, mesmo sendo de canoagem, quando a gente vai acampar, a gente tem que seguir o protocolo ou urso negro ou urso pardo, a gente carrega o spray de pimenta. A gente também Nada de arma de fogo? Nada de arma de fogo, não. Spray de pimenta para espantar o urso, se o urso chegar realmente perto. A gente segue um protocolo de não acampar e não cozinhar no mesmo local. Então, essa cozinha e esse acampamento tem que estar separados por 200 metros. Nada durante a noite tem que estar exposto. A gente também carrega uma cerca elétrica pequena, que a comida é colocada dentro. Porque se o urso toca, ele vai levar um choque simples e vai se espantar. E onde a gente visualiza o urso, a gente não acampa. Se a gente estiver chegando para acampar e visualizar um urso, a gente tem que mudar de lugar no mesmo momento. É o ser humano que está no lugar errado, né? Não Exatamente, o urso, né? exatamente. É a gente Então, que está invadindo ali. Agora, em julho, eu trabalho nos Estados Unidos, eu trabalho numa área de urso pardo e eu vi 4 ursos, inclusive um a 25 metros do meu acampamento, onde o urso se espantou e nos viu, não nos escutou e ele saiu disparado. Tem previsão da próxima expedição? Você já tem um calendário, uma agenda aí? Dia 16 de outubro a gente já embarca para 2 expedições no Chile, na Patagônia chilena, uma de montanha e uma de canoagem. A gente volta de férias e depois mais 2 expedições no Chile em 2015, já nos primeiros meses. Bacana. Edmilson, muito obrigado por nos ensinar um pouco do que são esses esportes de aventura. Câmara sempre aberta aí para você vir mostrar suas aventuras, essas belas paisagens que a gente acompanhou no programa de hoje. Obrigado. Valeu, a gente que agradece. Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas a gente te espera sempre na nossa fanpage, facebook.com/tvcâmarajp. Lá é possível rever nossos programas, comentar, sugerir pautas, faz por lá.
Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau.